A psicanálise tem uma característica, uma, entre aspas, norma terapêutica que é muito difícil de lidar no nosso cotidiano, que é o princípio da responsabilidade. É uma responsabilidade externa, ou seja, responsabilidade com o seu ambiente, e uma responsabilidade interna, ou seja, uma responsabilidade consigo mesmo, por si mesmo, por seus desejos, pelos seus campos de prazer e pelos seus campos de dor. O que eu quero dizer com isso? Vou exemplificar. Se você tem um amigo que é uma pessoa desagradável e traiçoeira e você convive com ele, isso é uma eventualidade. Todo mundo conhece alguém que seja de alguma forma desagradável, de alguma forma traiçoeira, e nós não podemos eliminar as pessoas do nosso cotidiano, então nós fazemos esforço de convivência. Agora, se todos os seus amigos, ou se a maior parte dos seus amigos, são pessoas desagradáveis e traiçoeiras, muito provavelmente a questão não está somente na pessoa, mas está também em você. Existe algo em você que talvez peça por esse tipo de pessoa perto de você. Pode ser uma coisa muito simples, gente, como um certo ar messiânico, do tipo, eu tenho que viver com essas pessoas para transformá-las, para torná-las melhores do que elas são. É meu papel na vida fazer isso. Eu acho que se você sentir assim, se você perceber assim, ótimo, você está fazendo aquilo que faz sentido para você. Eu acho ótimo quando uma pessoa é capaz de admitir o seu campo de desejo, o seu campo de prazer. É disso justamente que nós estamos falando. Isso eu chamo de responsabilidade. O problema, para mim, é quando você diz que a falta está somente no mundo. Então, o problema são as pessoas em torno de você e não você. No mínimo, a gente tem que admitir que somos todos problemáticos, ou então que ninguém tem problema nenhum. Agora, essa ideia de que você tem problema e eu não tenho, você tem falhas no nosso relacionamento e eu não tenho, é muito estranho para mim, porque é incoerente para mim, falta lógica. Não tem como eu, não sendo permeável ao que você é, me interessar por você. O que eu não aceito é aquele discurso assim meio tradicional de então essa pessoa gosta. Não, talvez ela sinta que precisa. Se bem que, se eu estiver pensando na raiz da psicanálise, aquilo que você sente que precisa é o seu campo de prazer, é o seu campo de gozo. Então, sim, de alguma forma gosta. Agora, pra gente, a questão é assim: é possível ampliar o seu vocabulário? Você pode passar a gostar de outras coisas, continuar gostando disso e gostar de outras coisas, deixar de gostar disso e gostar de outras coisas? Claro que sim, mas isso passa necessariamente por um processo de reconhecimento. O processo terapêutico, o processo psicanalítico, é um processo de repetição. Às vezes as pessoas perguntam, mas para que eu vou lá falar da minha vida? É porque só falando da sua vida na presença de alguém que está de fato prestando atenção em você, você tem possibilidade de se ouvir. Vocês já se deram conta de que nós fazemos um esforço imenso para sermos ouvidos pelos outros, mas que nós praticamente não temos habilidade para nos ouvir, para nos perceber? E eu acho que isso é algo que precisa ser desenvolvido. E eu vejo o processo terapêutico como essa possibilidade de desenvolvimento. Eu vou falar para alguém por quê? Para aprender a me ouvir, simplesmente. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas isso acontece muito comigo. E quando eu estou no meu cotidiano, para além da minha função de psicanalista, eu faço exatamente a mesma coisa. Então, uma amiga começa a me contar sobre a experiência que ela teve no cabeleireiro, eu imediatamente me lembro de uma experiência outra que eu tive no cabeleireiro e começo a contar.
Um colega me conta sobre um bolo delicioso que ele comeu ontem, eu imediatamente me remeto ao bolo que devo ter comido no consultório, lá na escola de psicanálise, feito pela Cris, que eu acho que não tem nenhum mais delicioso nesse mundo. Então, quando ele me diz comi um bolo delicioso, eu digo para ele, por que você não comeu ainda o bolo da Cris? Tivesse comido o bolo da Cris, não acharia esse que você comeu tão delicioso assim. Também funciona assim. Mas quando eu estou no meu papel de psicanalista, quando a pessoa me diz comi um bolo, eu pergunto para ela, e o que você sentiu? E o que você estava buscando quando você comeu este bolo? Quando eu faço essas perguntas, quando eu me interesso por ela, independente de mim ou para além de mim, no cenário psicanalítico, eu possibilito a essa pessoa uma reflexão, um debruçar-se sobre sua própria ação. E esse debruçar-se sobre a própria ação vai gerar nela a capacidade de se ouvir. Quando a gente aprende a se ouvir, a gente se dá conta de que aqueles eventos extremamente importantes da nossa semana são eventos extremamente importantes na nossa vida. Ou seja, aquele nervosismo da semana é uma repetição. Aquele relacionamento que não deu certo é uma sequência de relacionamento que não deram certo. Aquela amizade que eu fiz essa semana é uma sequência de amizades que eu sou capaz de fazer. A lógica, gente, é que eu vivo intensamente o cotidiano sem entender que eu estou no meu cotidiano repetindo um romance original. Eu penso que essa situação é totalmente nova e aí eu me perco nela. Quando eu passo a me ouvir, quando eu passo a me dar conta do meu próprio viver interior, eu acabo percebendo que essa angústia que eu tenho hoje, eu tive ontem, tive anteontem e tive o ano passado. E aí eu faço algumas perguntas do tipo, mas precisa? Eu preciso viver com isso? Eu preciso sentir isso toda vez? E esse questionamento modifica a minha capacidade de viver o meu cotidiano. A capacidade de reflexão, para mim, é uma das coisas mais fantásticas. Eu considero, inclusive, que isso é um grau evolutivo, porque nós somos Homo sapiens sapiens. Então, um homo, tipo um de hominídeo, que sabe que sabe. Todos nós sabemos, o ser humano é perceptivo, mas poucos seres humanos, na minha maneira de entender, são perceptivos da sua percepção. Ou seja, são reflexivos sobre a sua ação no mundo, se consideram quando interpretam o mundo. Isso para mim é um grau evolutivo raríssimo. Eu acredito, inclusive, que ele é fruto de educação. Nós precisamos ser educados para desenvolver essa característica. E essa característica, essa capacidade de refletir sobre o seu estar no mundo, é o que nós chamamos de responsabilidade. A ideia de ser responsável não é ter controle da situação. Não é você conseguir determinar o que você vai sentir ou o que você não vai sentir. Nós psicanalistas não temos esse tipo de ilusão. Eu pessoalmente acredito que todos nós sofremos de humanidade. Você não vai conseguir se evadir da sua humanidade. Talvez morrendo, mas acredito que não seja o nosso objetivo. É o nosso fim, mas não é o nosso objetivo imediato. Então, sendo humana, você vai ficar triste, você vai ter momentos de alegria extrema, você vai ter frustração, você vai ter dor, e aí depois você tem outro momento de prazer inenarrável, e isso é o que nós fazemos por aqui, essa associação de emoções, de impressões do mundo que resultam em emoção, que resultam em ação na realidade, é o que nós fazemos como seres humanos. A questão pra gente é poder ter um pouquinho
pouquinho de autonomia sobre isso. E a capacidade de reflexão, a responsabilidade sobre o que você gera isso. Então a ideia é, quando você entra num processo terapêutico, quando você estuda um livro, não lê assim como quem lê receita de... Não, como quem lê receita de bolo, lê com atenção. Então, lê como quem lê receita de bolo, tentando aprender com aquilo, tentando reproduzir aquilo. Quando você faz isso, você está aumentando a sua capacidade reflexiva e, portanto, aumentando a sua capacidade de decisão sobre a sua própria realidade, que vai ser sempre limitada, porque você não tem o menor controle sobre os eventos em torno de você, o clima, o gênio das pessoas, principalmente, os seus próprios humores. Vocês certamente acordam em determinados dias pensando, mas por que eu estou me sentindo assim? Ou porque eu estou feliz se eu tinha motivo para estar triste, ou porque eu estou triste se eu tenho todos os motivos para estar feliz. Nós não temos controle sobre isso, mas nós podemos nos responsabilizar por isso, ou seja, adquirir capacidade de reflexão e resposta sobre o que sofremos do mundo. Isso válido também para o nosso processo de formação infantil. Então, quando eu penso uma pessoa adulta, quando eu penso uma pessoa madura, não é uma pessoa que não sente ou que não se deixa levar pelas próprias sensações, mas é uma pessoa que se responsabiliza pelas suas ações. Ao estilo assim, se eu te falei aquilo que eu falei, não é porque eu estava bêbada, eu falei porque era o que eu estava pensando. O álcool pode ter sido um facilitador disso, mas eu falei porque era o que eu estava pensando. O álcool não gera pensamento. Ele pode facilitar a expressão de determinados pensamentos, mas gerar o pensamento ele não gera. Da mesma forma, como se eu tive um acesso de desejo por você, não é porque eu estou sendo levada pelos meus hormônios. Os meus hormônios podem ser uma expressão do meu desejo, mas o hormônio por si só não cria desejo. Qualquer homem que já tenha tomado um Viagra e ido dormir, sabe que um dilatador não cria uma capacidade para o sexo. Qualquer mulher que tome, por exemplo, anticoncepcionais, ou qualquer pessoa que já tenha tomado estímulos hormonais, sabem que o hormônio em si não cria a emoção. Emoção também tem educação, emoção também tem cultura. O que ele cria é uma possibilidade de expressão mais ampla. Talvez eu pudesse até pensar que se trata de um afrouxamento dos nossos sistemas de regra. É uma das possibilidades. Mas o que eu quero dizer com isso é que na medida em que você se responsabiliza pelas suas sensações, você não vai usar um terceiro como justificativa. Você vai, pelo menos para você mesma, ser capaz de reconhecer que você fez porque quis. Em algum momento, alguma parte de você quis. Em algum momento, uma parte de você desejou. Claro, à exceção de você ter sido forçado fisicamente. E isso é o que a gente chama de responsabilizar-se por si mesmo.